Fala pessoal, seja bem-vindo ao podcast mais diversificado sobre esportes que você vai ouvir na internet. Aqui falamos sobre esportes tradicionais, os e-esportes e os esportes da mente. Meu nome é Rose e está começando o Rosecast Esportes. O nosso convidado de hoje é ex-professor de educação física e hoje é um dos maiores streamers de pôquer do Brasil. Seu nome é Luiz F. Torres, o Poker Raiz. Por favor, sigam nosso perfil no Instagram, @rosecastsports, e se inscrevam no canal do YouTube, /RoseGambitPoker. Isso ajuda o podcast a ser entregue para mais pessoas e isso é muito importante para nós. Raiz, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado por encontrar um tempo na agenda aí, que eu imagino que seja lotada, muito grande, muita live, muitos projetos. Seja bem-vindo. É nóis, Rose. Não tem erro, não. Comigo chamou, tô participando, tô em todas. Bacana. Bom, a gente está hoje aqui conversando. A ideia do podcast é falar sobre esportes. É claro que hoje você é um profissional do poker, né? Você é um dos maiores streamers que a gente tem no Brasil. É um dos mais queridos que trouxe isso para o Brasil, né? Você é um dos percussores ali. Mas a gente quer saber de outra parte da sua vida hoje. A gente quer falar sobre os esportes e saber como é que você começou nos esportes, lá na sua infância. O que você começou a jogar, pelo que você se interessou. Como é que foi a infância ali nos esportes? Então, desde pequeno, sempre frequentei o clube, né? Aqui na cidade, aqui em Santo André, tal, tem o clube ali, o Aramaçã. E como eu sempre estudei assim na parte da tarde, minha mãe e meu pai sempre me colocaram, né, nessa coisa de atividades de clube, né, Aham. tipo, para ficar lá durante a manhã, tipo, 2 vezes por semana. Então, assim que eu iniciei nos esportes, né, comecei assim, minha mãe deixava eu lá no clube, tinha as atividades, aí era a vivência, né, de esportes, né, e lá conhecia, tipo, natação, basquete, judô, futebol, todos esses esportes, assim, que dá para praticar quando é criança, né. E assim eu comecei, assim, tipo, lógico que brincando, porque no começo a gente sempre encara ali tudo como brincadeira, né? Os esportes, vai conhecendo e vai aprendendo. E ali eu já gostei, né? Na hora que eu comecei a praticar, já comecei a gostar dos esportes, aí desde pequeno, e aí fui indo, né? Fui indo, comecei a fazer muito judô, né? Depois, na, na minha bem na infância ali, tipo, até uns 10 anos de idade, Uhum. fiquei muito focado em judô e jogava um pouco de futebol também. Aí até lembro que eu competia no judô, Você já né? competia Eu era nessa idade? sim, então, eu comecei fazendo no clube, e aí o professor lá do clube falou: caramba, você leva jeito pro judô, né? Porque aqui no clube eu brincava com os meninos lá e só dava pau em todo mundo, né? Aí o professor falou: ó, vou te colocar para você treinar para competir. Eu falei, beleza. Aí comecei a competir aqui na cidade, no ABC, eu sempre ganhava, né, Rose? Aí eu comecei a levar mais a sério, né, o judô. Aí ele me federou. Daí eu lembro que eu fui no campeonato da federação, eu fui bem. Aqui em São Bernardo, eu ganhei um campeonato. O primeiro campeonato que eu fui na federação, eu já ganhei. Aí ele falou: ah, você é muito bom, vou levar você para regionais. Aí, pronto. Fui lá pequenininho, fui jogar lá nos jogos regionais. Aí eu lembro que primeira luta, eu peguei um japonês lá. E já ferrou, hein? O japonês já me deu um golpe que eu nem conhecia. Eu era criança ainda, né? Tipo, na época, acho que hoje nem é permitido mais esse golpe, mas era aquele golpe que pega pelas pernas, sabe? Putz, eu não tenho muitas manhas de judô não, mas... Então, pegou eu pelas pernas, eu fui agarrar pela gola dele, ele já me pegou pelas pernas, já me deu uma derrubada lá. Aí Entendeu eu lembro que eu nada. caí em cima do dedinho, assim, na hora eu já falei, não quero mais lutar, não quero mais lutar. E larguei mão depois disso aí, nunca mais eu quis fazer judô. Aí fui pro futebol. Caramba, hein? Mas você começou muito cedo, né? Como a competir. Foi bem cedo assim, foi judô, né? Virei competidor de judô logo criança. Uhum. Pô, e aí você foi pro futebol mais ou menos nessa época aí, com 10, 11 anos? Aí assim, quando eu tinha já uns 6 anos, eu já jogava futebol lá no clube também, mas era assim, de fim de semana tinha um jogo, sabe, do time.
era um campeonato amador aqui do clube, né? Então, daí tinha por categoria, por idades, né? E aí jogava de fim de semana. E aí depois, quando eu meio que parei de competir judô assim, aí eu comecei a fazer escolinha de futebol também, sabe? E aí também comecei a levar mais a sério o futebol em questão de competição, né? Aí nisso comecei a entrar em vários times, né? Tipo, jogava futsal em um lugar, futebol de campo em outro lugar, daí jogava futebol society também em outro lugar, e também competindo, né? Aí fui no futsal desde criança, ali comecei no pré-mirim, aí fui até os 16, 17 anos ali competindo em futsal, né? E também mesma coisa, fui federado, futebol de campo também, mesma coisa. E aí eu lembro que de fim de semana, assim, chegou uma época ali quando eu tinha meus 13, 14 anos, assim, às vezes tinha 4, 5 jogos no mesmo fim de semana, sabe? E meu pai ficava doidinho, né? Eu lembro que ele me levava e eu já vinha assim, ó, chegava na quinta-feira, na sexta-feira, falava, ó, pai, a agenda desse fim de semana é assim, ó, tem que ir aqui, 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 sai daqui, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá. E não perguntava nem se dava para levar, né? Só falava a agenda, ó, o pai vai ter que me levar. Porque você gostava muito já de competição e pelo visto, qualquer esporte, né? Você nasceu pro esporte, pelo visto, né? Eu sempre gostei mesmo, né? Tipo, eu acho que todo ser humano gosta de esporte, né? Basta começar a praticar, né, Rose? Mas difícil Ah, Raiz, acho que não é todo não. Não é todos não, eu velho. acho que quando começa, tipo, o esporte ele dá uma sensação boa, né? Não, né, cientificamente ele gera, né, um bem-estar. Então, Sim, e aí a pessoa que gosta, assim, desse ambiente, sabe? Um ambiente mais, tipo, externo, né? De fora de casa, ou de clube, de parque. E, então, acaba juntando tudo isso, né? Eu acho que dá uma sensação boa, eu sempre gostei, né? Também, até porque eu também sempre gostei muito, assim, de relação social, de bater isso é. papo com as pessoas, de ver gente. Então, tipo, esporte sempre foi muito bom nesse sentido, né, para mim. Isso é uma outra vantagem, né, a parte social, né? Eu acho que você tem razão, assim, na verdade você tem razão. Eu acho que todo mundo gosta, precisa encontrar qual é o seu, né? É Porque verdade. Isso aí é o principal, acho, assim. Por isso que falo, né, na nossa infância ali, é bom sempre ir vivenciando vários tipos, né, de esporte. Porque tem gente que, quando pensa em esporte, já pensa sempre em alguma coisa, sabe? Ah, futebol. Ah, é, e não é bem isso, não né? é, Esporte tem, sei lá, um monte de tipo. Tem gente que só gosta dos esportes de aventura, tem gente que gosta mesmo. dos esportes mais tranquilos, que não precisa movimentar tanto, né? Existe esportes que você não movimenta tanto, tem esportes mais de força, tem esportes mais de correr, então é encontrar, né? Encontrar, mas para isso tem que vivenciar, né? Para saber o que gosta. Tem que saber o que gosta. E até para quem não gosta tanto das interações sociais, ele tem esportes que são mais individuais também, né? Então, Sim, sem dúvida, tem também. pô, às Até vezes, falo, né, que eu sou um educador físico, né, formado. Hoje não atuo mais na área, mas sou educador físico e, assim, acho que o grande papel, assim, principalmente dos professores de educação física infantil, é isso, né, dar a vivência, né, na escola para criança ali, ir vivenciando vários esportes e ver o que que ela gosta de fazer, o que tipo vai chamar a atenção dela querer ir procurar é, depois fora da escola para fazer, entendeu? Então, acho que é o papel do professor também, né? porra, demais, né? Acho que escolas também que tem mais estrutura para oferecer diversidade nessa parte de esporte, né? Não só o que é mais padrão ali, ajuda bastante a criança a encontrar, né, um caminho Com de esporte que certeza. ela curta. Voltando ali nessa parte de adolescência, quando você estava competindo futsal, futebol de campo, que estava bem intenso ali, você chegou a jogar em alguma categoria de base, assim, de time, ou né, algum time profissional ali? Como é que foi? Joguei sim. Então, eu joguei na categoria de base no São Caetano, né? E Uhum, no Santo André, aqui, que são os clubes da região aqui do ABC, né? sei.
Então, tipo, até na época eu joguei com vários jogadores de futebol, assim, que hoje eles ainda jogam, né? Jogava Campo, né? futebol de campo. Jogava com o Pará, que jogou no Flamengo, no Sei Santos, qual. jogava com o Jô, que jogou no Corinthians, no Atlético Mineiro e tal. Eles já eram bem diferenciados mesmo na base também. E até no futsal também jogava com alguns que depois viraram jogador de campo, tipo o Jô mesmo, ele jogava no Corinthians lá desde pequeno, jogava na base, né, e no campo Uhum. e no futsal também. E eu também queria ser jogador, né, na época, né, tentei bastante, assim, tipo, minha infância inteira foi treinando futebol, jogando praticamente todo dia, né, eu lembro que tinha treino quando era da base, eu treinava todo dia à tarde, né? E Sim. depois mudou para de manhã. Mas também quando eu competia ainda treinava à noite, futsal também. Então sempre fui isso, né? Treino, 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 esporte, até que o corpo acostuma, né? Tipo, o corpo vira uma máquina de esporte, né? Sim. Você meio que quer fazer o tempo todo, igual você falou, né? Às vezes 4 jogos no fim de semana. Sim, quando é criança a gente aguenta tudo, né, Rose? Eu falo Sim. que quando a gente é ali até uns 20 anos, assim, a gente se sente invencível, né? É Até mais. verdade. Mas depois que passa dos 30 aí começa a aparecer as lesãozinhas, sabe? Que Dor você, em. eu lembro que eu tirava um sarro do pessoal, assim, quando eu tava ali com meus 20 anos. Às vezes ia jogar no clube, jogava com o pessoal já que tinha uns 30 e poucos, e os caras falavam, né? Não sei o que lá, nossa, tô tudo dolorido. Eu falo, pelo amor de Deus, você tá arrebentado. Tal. Comigo não vai acontecer isso, né? Mas a gente tem que se cuidar, porque depois dos 30 o corpo começa a sentir mesmo a idade, né? Tem que fazer uma preparaçãozinha, uma musculação, né? Um fortalecimento, que senão não aguenta, não. É verdade. Pior que é exatamente isso. Porque você passa dos 30, começa a aparecer umas dores nos lugares que você nem imaginava que tinha. Sim, sim, é demais, né? E é infalível, não adianta. É com É, não todo adianta. mundo, né? Não tem jeito, a fisiologia ela não falha, né? E aí a gente já até pincelou esse assunto aí, mas aí você se interessou por educação física. Foi um caminho natural, você acha, assim? Ou Ah, eu você... acho que sim. Tipo, como minha vida, assim, minha infância sempre foi esporte, né, o tempo todo. Uhum. Tipo, na escola eu gostava muito, né, de educação física. Sempre pensava, um dia, pô, quero trabalhar assim, igual o meu professor de educação física, sabe? Que fica ali, ensina os esportes para o pessoal e tal. Eu gostava também de matemática, né? Eu era muito bom de matemática e educação física, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu era muito bom de matemática. Então eu pensava, tipo, se eu for trabalhar com alguma coisa, ou vai ter que ser com educação física ou com matemática, né? Mas o esportes, assim, era a minha vida, né? Na verdade, né? Assim, sempre que eu não estava na escola, ou eu estava querendo fazer esportes, né? Ou games, né? Gostava muito de games também. Games, tipo os videogames, assim? De videogame, de jogos de computador, sempre gostei muito também, né? Quando estava em casa. E aí eu peguei e falei, né? Ah, vou querer ser professor de educação física mesmo, vou tentar, né? E aí minha mãe e meu pai, assim, eles, tipo, nunca barraram nada, sabe? Falaram, se você quer, vai fazer então, né? Depois você decide. Aí acabei da a escola, decidi por fazer a faculdade de educação física mesmo, fiz, eu gostei e tal. Depois cheguei a trabalhar na área por um tempo também. Tipo, é uma área que eu gosto muito, assim, apesar dela ser uma área que, assim, não vou generalizar, né? Lógico que tem profissionais de educação física que acabam dando mais certo, assim, ou tem mais sorte em alguns aspectos de conseguir alguns contatos e ir para áreas que ganha mais, né? Mas a maioria, grande parte dos profissionais, assim, acaba tendo que trabalhar ali os 3 períodos para conseguir um salário legalzinho, para conseguir sustentar uma família e tal. Então, é uma área que, assim, em geral, a pessoa tem que trabalhar demais, assim, muitas horas, sabe? Então, aí no fim das contas, acabei saindo da área depois que eu conheci o poker, mas eu gosto muito, assim, da área da educação física. E aí você resolveu
por seguir para dar aula para escola, mais para dar aula para escola, né? Porque você poderia resolver ser um treinador de futebol ou de outro esporte, mas você preferiu a área Sabe, Rô, que até é interessante você perguntar isso, porque assim, quando eu estava na faculdade, então eu fiz estágio em várias áreas, né? E eu sempre, quando eu entrei, eu já pensava nesse caminho do futebol, sabe? Treinador ou preparador físico, algo assim, trabalhar com futebol de alto rendimento, né? Porque era um lugar onde eu já passei a minha infância mesmo, um lugar onde eu gostava bastante. Aí, quando eu fiz a faculdade, eu fiz estágio de várias áreas, fiz de natação, fiz de escola, fiz de futebol. E quando eu estava me formando, eu lembro que eu trabalhava numa escolinha de futebol, né? Tipo, eu era estagiário e tal. E aí eu me formei e eu já comecei trabalhando lá. Eu fiquei lá na escolinha de futebol, daí ele me efetivou assim como professor. E aí tinha essa rotina assim já, né, de ensinar a criançada futebol e ir para as competições. E só que assim, eu não ganhava muito, né? Eu ganhava tipo, um salário que eu acho que considerava baixo e trabalhava bastante. E no eu lembro que teve assim, chegava nas competições, tinha muito aquela pressão dos pais, sabe? Né, tipo, trabalhando com criança é sempre complicado lidar com os pais, né? Não com as crianças, porque assim, você deve ter vivenciado o esporte também, e você sabe que, pô, você vai para uma competição, por exemplo, né? Você vai meio que para ganhar, né? A competição, independente, né, da idade que seja. Só que os pais, eles não querem saber, né? Eles querem que os filhos lá tudo participem, tudo joguem, É, né? E aí acaba entrando nesse conflito, né? Ou você vai jogar lá uma competição para ganhar e vai tipo ter que selecionar quem são os melhores jogadores e alguns vão ter que ficar no banco, às vezes vão jogar pouquinho, às vezes nem vão às jogar. vezes nem joga, né? E isso vai gerar um conflito com o pai que não entende, né? Tipo, não, Não ou não aceita às aceita. vezes, né? Às vezes até percebe que o filho dele não tem tantas Isso, condições, não mas aceito. não Também tem o aceita. fato, assim, até entendo o lado dos pais, né? Que às vezes eles levam as crianças lá no lugar, às vezes vai num domingo à tarde, sabe? É, Aí chega lá, o filho não participa, não joga, sabe? sim, é chato E é também. uma situação muito complicada, muito chata. Então, eu tive essa vivência, assim, durante 2 anos, assim, e tive muitos problemas com o pai por causa disso, sabe? E, assim, por mais que você goste, e aí você começa a pensar, tudo bem, mas não sei se é por aqui, e assim, e aí eu não queria mais trabalhar assim nesse tipo de formato, né, que era a escolinha de futebol. Eu queria se fosse assim num time já de competição, sabe, de alto rendimento, onde que já tá todo mundo lá já sabe que é assim que funciona, né? E aí depois da escolinha de futebol foi quando eu já fui mais para a área do poker mesmo, e aí eu acabei meio que largando a educação física, porque enquanto eu dava aula na escolinha de futebol, eu já comecei o poker, né? Então, em paralelo com o futebol, eu já jogava poker nas horas vagas, assim, já e me tornando profissional aos pouquinhos, né? Então, quando eu acabei saindo da escolinha de futebol, eu já me dediquei integral ao poker, assim. Aí depois eu tive uma outra vivência que eu parei de jogar poker e voltei para educação física. Mas aí foi ali que meio que eu parei, assim, sabe, dessa área de esportes para focar no poker, né? Que tem a galera que considera que poker é esporte também, né? Esporte da mente. Mas eu não sou muito dessa opinião, sabe? Mas Eu quero saber a sua opinião daqui a pouco. Me fala, me fala o seguinte, você saiu, você estava dando aula para uma escolinha de futebol, vivendo, né, levando os meninos para competir e tal, e logo depois disso você foi pro poker. Como é que nesse meio termo você conheceu o poker? Como é que o poker chegou até você? poker eu já conheci ele na época da faculdade, Ah, né? Eu tá. lembro que quando eu conheci o poker eu estava na faculdade assim e um amigo me apresentou na casa dele mesmo e aí como eu gostava muito, igual eu falei, gostava muito De de games jogos, né? online e Uhum. tal, aí eu já saí da casa dele e falei, pô, vou procurar esse jogo online, né, para ver se rola de jogar online. Meu amigo me falou, esse jogo aqui é de dinheiro, o pessoal joga apostando, né, e tal.
Aí tem gente que joga online, é profissional. Eu falei, pô, se esse jogo aí dá para jogar online, dá para profissionalizar, dá para ganhar um dinheiro, eu quero ir atrás, né? Quero ver isso aí, como é que é, né? Porque Sim. se eu conseguir, quem sabe, né? Não fico lá trabalhando na minha casa mesmo. É. E aí, assim que começou. Aí eu descobri o poker online, comecei ali devagarzinho, jogando os free rolls, né? Que é o torneio que não é pago, é grátis. E aí fui aprendendo como era a dinâmica do jogo, pesquisando mais sobre o assunto. Aí as pessoas lá que eu li algumas coisas, né? Não tinha esse conteúdo que tem hoje, tudo de internet, mas aí as pessoas falam que tinha que estudar, que tinha livros de pôquer, eu comecei a procurar isso. Aí li livros de pôquer, e em paralelo a isso ia jogando ali devagarzinho, né? Tentando ir fazendo uma banca, né? Que é o dinheiro para a gente ter para poder jogar sempre, tentando ir crescendo, né? Para ir aumentando. E aí foi indo, enquanto eu fui me formando em educação física, também fui aprendendo, desenvolvendo no poker, né? Criando minha banca. E aí, igual eu falei, quando eu me formei, daí eu já fazia as duas coisas em paralelo, né? Eu jogava poker e trabalhava dando aula de futebol. E aí eu lembro que, tipo, quando passou esse ano aí, que no fim do ano eu cheguei pro dono da escolinha de futebol, eu falei assim, ó, pai, depois das férias você já pode arrumar outro professor, que eu não volto mais não, vou mudar de área. Mas ali naquela época eu já ganhava, tipo, 3, 4 vezes mais todo mês, assim, com poker, né? Do que com o meu trabalho Nossa, de educação física, né? ficou Eu mais jogava fácil, né? eu jogava sit and go, não tinha aquela variância, né, de torneio, então todo mês eu lucrava. E aí eu já tinha essa segurança, sabe? Ó, e outra, né? Se caso desse errado e eu quisesse voltar, eu era formado, tinha para onde correr, né? E aí arrisquei, e aí saí da área e fui pro poker mesmo. Pessoal que não joga poker, que tá ouvindo, quando o Raiz fala em formar uma banca e tal, é porque no poker a gente precisa de ter um dinheiro específico para jogar, um dinheiro que não serve para você pagar suas contas, para você contar com aquele dinheiro, é só para você jogar. Então, geralmente os jogadores, a maioria dos jogadores começa com bem pouquinho e vai juntando, juntando, juntando até ter o suficiente para ele saber que aquele valor dificilmente ele perde na vida. Então aquela é a banca dele, dificilmente ele vai perder. É claro que tem. Você pode do nada chegar e colocar lá uma banca, tirar do bolso e colocar. Mas a maioria dos jogadores começa por baixo, né? Lá jogando torneio gratuito, torneio depois que paga muito pouquinho e vai juntando, juntando, juntando até o momento que você tem um dinheiro ali para jogar que dificilmente você perde, né? E aí nesse paralelo entre tá aprendendo e tá dando aula para a escolinha, você já foi melhorando consideravelmente e já estava ganhando bem mais do que você ganhava. Aí, tipo, você teve uma decisão até mais que fazia mais sentido, né, para sua vida, assim, em Sim, questão sim. de financeira, pelo menos, né? Sim, a parte financeira e assim, por mais que eu gostava da educação física, né? Eu lembro que eu dava aula lá na escolinha de futebol, tipo, tinha dia que tava chovendo, tinha que dar aula na chuva, tinha dia que tava 35 graus, aquele sol, tinha que dar aula debaixo do sol, e era o dia inteiro. Às vezes era sozinho, dando aula para uma turma de, tipo, sei lá, 20 crianças. É, em contrapartida no poker tava ali em casa, né? Tranquilo, Água jogando. fresca, sombra, Isso, tranquilo. joguinho de É lógico, computador. é um outro tipo de trabalho, né? Mas com certeza ele te cansa, talvez mais mentalmente, mas fisicamente não, né? E, e aí foi isso, né? Tomei essa decisão. Eu lembro que lá até o dono da escola falou: não é para você sair e tal. Se quiser, a gente renegocia aí o salário. Eu falei: não tem jeito, eu vou sair, que eu vou trocar de área. E ainda na época eu ganhava mais e eu jogava bem menos, né, Rose? Porque como eu trabalhava, eu jogava só em horários paralelos, né? Eu falei, Sim, tipo, pode ó, se crer. eu me dedicar nisso aqui o dia inteiro, eu vou ganhar muito mais, né? Aham. E aí, que tipo, foi o que acabou acontecendo mesmo, né? Tipo, foi a melhor decisão que eu tomei e, e aí, graças ao poker que eu acabei conquistando minhas coisas, assim, né? Tipo, Uhum. as coisas que eu conquistei, assim, de bens, essas coisas, né?
minha evolução foi mesmo com o poker, que eu acho que se eu continuasse ali na área da educação física, é lógico, eu podia crescer na área também, né? Nada impede de você crescer na área, mas talvez não, né? Talvez continuasse ali como um profissional normal e ia só ter ir pagando conta todo mês e não ia ter conquistado praticamente nada, né? Então, Sim. E nessa época que você resolveu focar no poker, você já tinha algum network no poker, assim, ou você foi sozinho, sem conhecer ninguém mesmo, não, só poker foi eu e eu mesmo, na não raça tinha mesmo, né? nada. Foi na raça, naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Que igual eu lembro que tinha fórum, né? Tinha fórum para bater papo assim sobre poker, né? Você lembra o ano que você resolveu, putz, vou focar aqui no poker? Você lembra qual ano que Eu foi? comecei mesmo foi 2007, né? Nossa, tem bastante tempo, tá? Foi 2007, tem 15 anos, 15 anos. mas que assim que eu acho que eu larguei, fiquei só poker mesmo, deve ter sido entre 2008 e 2009 ali. Aham. Mas é bastante. Naquela época, tipo, eu comecei no poker em 2014. Eu praticamente não achava material, assim, de estudo. Times Sim, quase sim, não sim. tinha também. Então, Era imagino, outro mundo, né, do que é imagino hoje. antes, né? 6 anos antes ainda disso, de quando Sim, eu não tinha comecei. nada, era livro, né, Rosa? Igual eu Era falei, tipo, eu livre. estudei por livros e a experiência era jogando mesmo, sabe? Uhum. Eu lembro que até no começo, como eu virei profissional ali de Sit and Go, né, de dobro ou nada, não tinha nada, nem nos livros não tinha conteúdo específico sobre esse jogo, né? Sim. E aí o que que eu fazia? Eu via nas mesas lá quem que eram os jogadores regulares das mesas, mais caras e tal, e eu ficava assistindo, sabe, eles Certo. jogar e vendo quando tinha showdown e tal, para eu tentar entender por que que eles estavam fazendo aquilo, sabe? Aí nessa eu entendia qual que era a dinâmica, por que que eles estavam fazendo tal jogada, e eu começava a usar para mim também e dava certo. E aí assim foi desenvolvendo meu jogo, né? E fui entendendo como que funcionava aquela modalidade. E aí não parei mais, né? Tanto que eu acho que assim, ali entre 2008 e 2013 que eu joguei isso, eu era um dos melhores do mundo, assim, na modalidade dobrou nada, né? Então, porque não tinha conteúdo específico, eu desenvolvi sozinho, assim, né? Uhum. E você já vindo da área do esporte desde criança, você já tinha um espírito competitivo, já tinha gostava de matemática, então provavelmente seu raciocínio lógico também já era mais avançado do que a galera ali, né? Então acho que você conseguiu identificar ali o jogo e evoluir muito por conta disso também, né? Essa parte de competição nos esportes eu acho que é muito boa, assim, para depois que você vai para o mundo de trabalho, para o mercado de trabalho, porque assim, nos esportes, né, você sempre está pensando em resolver as situações assim do jogo, né? Sim, Se você for uma pessoa inteligente no esporte ali, você, tipo, sabe que o esporte toda hora, né, no jogo tem problema e você tem que arrumar solução, né, para defender, para atacar, para ganhar um jogo. E no trabalho você tem que resolver os problemas também de trabalho, né, e resolver as situações, tanto se for um trabalho comum ou no poker, que é um jogo, né, competitivo ali, e que você precisa ganhar. Então, você tem que desenvolver as estratégias para ganhar. E acho que esporte me ajudou muito, né, na minha vida, assim, sim. nesse sentido competitivo, sabe? Eu nunca pratiquei esporte só para brincar, sabe? Desde quando, igual eu falei, eu era pequeno, eu comecei a brincar de judô lá, o professor já viu que, tipo, eu não sabia brincar. Eu, tipo, toda luta que eu entrava, eu tinha que ganhar. Sim. E aí isso acho que me ajudou, assim, né, nessa parte de competição, assim, em todos os sentidos, né? Identificar, né? Identificar uma falha, que você possa usar a seu favor ali para vencer os jogos, né? Isso. E no poker não é diferente, né? Tanto que você ficava assistindo jogadores melhores para tentar entender o raciocínio do cara que ele usou ali para você trazer pro seu jogo depois, né? Sim, sim, isso aí é coisa que, assim, também acho que a gente tem que ser muito, meio que, assim, proativo, né, de ir atrás das coisas e tem gente que não acaba não conseguindo fazer isso, né, ou também às vezes tem preguiça, ou não, e eu sempre fui assim, sabe, tipo, ó, vamos embora, vamos resolver, vamos fazer, tipo, se der errado, deu, mas vamos tentar.
E acho que assim, por isso que acabou dando certo minhas coisas, assim, porque eu sempre tentei sempre fazer as coisas e andarem para frente, né? Aí, Aí fui. E aí você jogou City Go até 2013 mais ou menos, e aí você resolveu é. mudar de Então, modalidade? aí quando chegou ali naquela época, o City Go que eu jogava lá, o Dobro ou Nada, ele começou a ser extinto pelos sites, assim, sabe? Começou a diminuir o field. No PS eles cortaram, mudaram para aquele 50-50, que era uma outra tipo de modalidade, porque Dobronada estava dando muito trabalho, tinha cara que queria jogar em equipe, fazia collusion, sabe? Daí dava muito trabalho para eles investigarem, os outros sites foram acabando os fields, né? Hoje em Hum. dia até existe ainda em uma sala ou outra, mas com muito pouca gente jogando. E aí, como não dava mais volume de jogo, e eu sempre quis ser jogador de torneio de pôquer, né? Apesar que eu jogava dobrou nada, mas eu gostava muito dos torneios. Às vezes eu jogava um torneio ou outro, assim, no dia, Uhum. né? Mais por prazer mesmo. E eu estava estudando também, né? Sobre torneios, enquanto eu li os livros lá. E eu tinha até aqui um profitzinho de torneio, enquanto eu jogava Sitting Go. E aí eu já pensava isso, ó, se uma hora acabar o Sitting Go aqui, não tiver mais dando para jogar, eu vou migrar para os torneios mesmo, né? Agora eu já tenho banca suficiente para jogar já até mais caro, né? Os torneios, então não preciso ali passar pelo micro stakes, pelos low stakes, pelo jogo baratinho, né? Que é aqueles fios gigantescos. Eu já dou uma arriscada, né? E foi isso que aconteceu em 2013. Eu tive que mudar, então já migrei um bankroll grande assim para torneio e já comecei a jogar torneio ali até jogava até 55, até US$ 100, já jogava na época. E foi aí que, tipo, em 3 meses deu tudo certo, sabe? Nos primeiros 3 meses de torneio, assim, eu lembro que eu ganhei muita grana, assim, eu falei, nossa, achei a mina de ouro, né? O que eu tava fazendo lá, jogando dobro ou nada, durante 5 anos da vida, perdendo ali tempo, né? Lógico, ganhei bastante em dobro ou nada, mas nem se comparava, né? Porque eu tinha ganho ali em 3 meses, falei, se eu tivesse ganhado isso todo mês, eu tava Milionário, né? aí, pronto. Só que torneio não é assim, né? Não. Acho que eu comecei ali num período de muita sorte também, runando muito bem. E aí depois desses 3 meses, assim, acho que eu passei uns 6 meses, assim, que as coisas não deram muito certo, perdi um pouco daquilo que eu tinha ganho, mas aí não conseguia mais ganhar. Aí eu já falei, quer saber, esse negócio de torneio não é para mim, não, porque no dobro ou nada eu ganhava todo mês, aqui eu ganhei 3 meses, depois agora só fico patinando, não dá certo. Aí falei, quer saber, vou guardar aquele dinheiro lá e vou voltar a trabalhar, esse jogo de poker não é mais para mim não. E voltei a dar aula. E aí nesse momento você voltou para educação física. Voltei, tive que voltar, né? Falei, tenho minha profissão, eu vou voltar para educação física, que senão se eu ficar no poker aqui, ficar 2 anos perdendo isso aqui, eu perco todo o meu dinheiro, pô. É engraçado, né? Porque assim, você saiu para ir pro poker porque você já ganhava bem, aí você ficou 5 anos ganhando de maneira estável ali, né? Num jogo mais consistente, aí você tem um momento ali mágico nos MTTs, mas o MTT te traz essa frustração também depois de ficar É meses a sem ganhar, né? realidade, né? É a É a realidade de quem joga realidade. torneio é essa, e eu não estava preparado para isso, né? Tipo, Sim, por mais que eu acho que eu estava preparado para jogar os torneios, sim, mas o meu psicológico não estava preparado, né, para essa para realidade assim de enfrentar isso, variância, né? de às vezes ficar 6 meses perdendo, e depois, quando você ganha, vale a pena, né? Compensa, você ganha muito mais, mas minha cabeça não estava preparado, né? E aí eu acabei, tipo, não, vou largar e voltar a dar aula, porque lá pelo menos eu sei que todo mês eu vou ter meu salário, eu recebo e tá tudo bem, vou receber Uhum. menos, mas eu já me programo para isso mesmo. E nessa época que você resolveu voltar, né? Você já era casado, você já tinha filho? Como é que tava a sua Já, cabeça já, nesse momento? Porque já, isso pesa já. também, né? Pesa. Então, eu era casado na época, e eu lembro que eu conversei. Hoje eu não sou mais casado, né? Sou separado, mas na época eu lembro que eu conversei com a minha ex-mulher, eu falei assim, tipo, vou voltar a dar aula, assim, mas a gente vai ter que dar uma segurada, assim, nos gastos, Estilo de sabe? vida vai mudar um pouquinho, né? A gente vai ter que dar uma maneirada, porque não sabe, né, como vai ser, mas eu tinha ainda uma reserva de grana, né?
por trás, mas eu falei para ela, a gente não pode mais gastar tanto quanto estava gastando, tem que dar uma segurada e tal. Ela trabalhava também, também era da área da educação física. E aí voltei já, arrumei um emprego lá na escola mesmo. Aí eu fui para a área escolar e foi assim durante uns 3 anos. Caramba, foi muito tempo então, hein? Foi 2014, mais ou menos até 2017. Aí Foi eu muito fiquei tempo. eu trabalhei na área escolar esses 3 anos, mas aí também trabalhei com ginástica laboral em outro período, com treinamento funcional. Acho que foi isso, ginástica laboral e treinamento funcional. E fiquei 3 anos nessa aí, só que acabou que 2017, tipo, eu pensei assim, meu, se eu ficar nessa área, vai acontecer aquilo que eu não queria. Tipo, eu vou ficar pagando conta. Eu lembro que minha reserva ia gastando ainda um pouquinho, né? Todo mês. Eu falei que daqui a pouco não vou mais ter reserva nenhuma de dinheiro, vou viver para trabalhar e pagar conta só, né? Aí eu falei, não, vou voltar pro poker. Eu falei, eu acho que eu consigo bater lá o jogo e vou arriscar, tipo, o que adianta? Eu lembro, acho que eu tinha, sei lá, dava para eu colocar uns 3K de bankroll assim, né, Rose? Uhum. Para De voltar. dólar. E eu pensava assim, tipo, se eu não colocar agora, vai passar um ano, não vou mais ter esse dinheiro também, Não vai ter né? tentado, né? Ele vai acabando aos pouquinhos. E aí eu falei, se for para dar errado, já vamos ver, já dá agora E bala, e né? mas vou arriscar. Aí foi quando eu voltei, aí voltei pro poker, e aí 2017 aí deu muito certo, né? Depois que eu voltei, aí não parei mais de ganhar. Aí Você voltou nos MTTs já? Ou foi, você já voltei voltou jogando. enfrentando o. Só que eu voltei jogando mais barato do que eu jogava antes, né? Aham. Porque aí eu sempre fui muito disciplinado, assim, sabe? Muito. Tipo, eu tenho 3K para colocar de banca aqui, então eu vou jogar, sei lá, até 16,50. A respeitar ali, né? O limite, Tem né? que respeitar o jogo, senão dá errado, né? Porque eu já sabia o que dava certo e o que dava errado, né? E se, tipo, você jogar acima do que você pode, é uma coisa que dá errado. Dá muito errado. E aí eu fui lá, coloquei, fiz uma planilha, ó, vou jogar isso, planilhei, segui a risca e deu certo. E aí depois disso aí não parei mais. Não é isso. Às vezes você tem. Você tem, às vezes, o conteúdo, a parte técnica desenvolvida para conseguir jogar mais caro, mas a questão não é essa, né? A questão é É, que existe uma variância no jogo, você pode ficar meses ali sem vencer, mesmo sendo bom, e se você não tiver no limite que seu bankroll comporta ali, isso pode dar muito ruim. sim, tanto que assim, depois de um ano eu já tava jogando tipo 3 vezes mais caro, sabe? Do Aham. que eu comecei, mas no começo eu sabia que eu tinha que respeitar como é o jogo, né? Tem que respeitar, não importa se você consegue bater o jogo ali ou não. Se você não respeitar ali, que é a disciplina, né? O controle de banco, isso aí você quebra, não tem jeito. Eu vou abrir um parêntese aqui para a galera que não entende muito disso. Eu tinha um aluno que ele jogava por conta e aí tudo que ele ganhava, ele perdia. Ganhava, perdia. Aí eu falei que ele, você vai jogar torneio de $1. Ele tinha $100. Você vai jogar torneio de $1 até você fazer 300. Aí ele foi lá e fez. Só que o que acontece? Quando você tem $300 e joga torneio de um, você vai jogar 300 torneios pelo menos, né? E esse é o Uhum. ponto. O que ele fez? Ele chegou a 300, ele começou a jogar torneio de 20. Quer dizer, de 20 ele só teria 15 chances, né, de jogar. E aí ele foi lá e conseguiu ganhar 1K no torneio desses. Aí ele tinha 1.200. Ele começou a jogar torneio de 100. E aí, pra galera entender, quando você tem 1.200, se ele tivesse ainda jogando de 1, ele poderia jogar 1.200 torneios. Quer dizer, ele teria 1.200 chances de ganhar e de aumentar isso. Aí ele foi jogar torneio de 100, e aí ele só tinha mais 12 chances de tentar. Ele perdeu tudo nessas 12. Então, isso que acontece. Então, se você tem um bankroll de 3K, joga até 11, até 16, que você vai ter muitas chances de ganhar muitos prêmios. Se você chega e começa a jogar torneios de 100, de 200, essa banca vai acabar muito rápido. Então, para a galera que
fora do poker, entender que uma coisa que você tem que respeitar muito é o dinheiro que você tem para jogar. Aquele dinheiro ele tem que ser compatível com o limite que você resolve jogar, né? Pra você não perder tudo, quebrar. Nessas que vem as historinhas de perder o fazenda, né? Porque o cara É. apostou mais que poderia. E aí, quando você volta, Raiz, né? Como é que, por que você resolve começar a divulgar a sua carreira, assim? Porque parece que até então você era um lobo solitário ali, né? Sim, sim, eu até falo isso, né? Que é a parte mais engraçada, que assim, hoje que eu sou bem conhecido na área do poker, assim, por causa da minha live, né? Da minha Twitch. Mas quando eu comecei a fazer a live, que foi em 2019, foram pessoas assim que me conheciam na vida assim, e falaram, ó, por que você não faz esse negócio de live? Agora tá, tipo, lá no YouTube tem um monte de streamer de jogos, né? Dizem que tá dando certo. Daí falaram, você é extrovertido, você é divertido, faz lá de poker, E, né? E não, aí e, eu e quase não tinha, né? Assim, eu não me lembro não, de não tinha, ninguém não tinha. Eu assim, lembro que eu comecei a procurar isso e eu achei assim na Twitch lá, mas era mais os gringos, né? gringo, é Assim, brasileiro, brasileiro não tinha um tinha. ou outro, mas que fazia de vez em quando, Aham. e aí daí sumia. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, né? E, e aí eu falei, tipo, não custa nada, né, de tentar fazer a live. Se o não tem gasto nenhum praticamente, né? Fazer um layout ali e comprar uma câmera e dar o start. Só que aí que eu esbarrei no começo foi o seguinte, né, Rose? Como eu não conhecia ninguém do poker praticamente, tipo, onde que eu ia anunciar com a minha live, né? Por exemplo, eu lembro que nos primeiros dias, assim, eu colocava no meu Facebook lá, eu nem Instagram não tinha, eu colocava no meu Facebook, assim, que tinha um monte de gente do clube, da família, da escola, da Uhum. faculdade, e, tipo, não é o povo, né? Tipo, o povo-alvo ali para assistir minha live, né? O público-alvo é a galera do poker mesmo, né? Sim. E aí eu lembro que eu coloquei lá no Mais EV, que era o fórum, mas que já estava meio abandonado. E assim, vou falar, não vou falar que eu não conhecia ninguém, mas eu conhecia, assim, sei lá, umas 5, 6 pessoas, assim, do meio do poker, né? Também, que eu tinha feito amizade, assim, de internet. E aí divulguei para eles e comecei, mas eu lembro que na primeira semana, assim, eu fiquei ali com 5, 10 pessoas ali que ficava de médio, mas sei que muitos ali ainda era gente da família, sabe, que Uhum. botava, deixava ligado lá Pra ter um view ali, né? só para parecer que tinha gente e tal. E eu ficava ali, eu jogava, ficava falando numa boa. E até que um dia lá chegou uma raid lá, né? Acho que foi até do FET que já fazia live, mas ele fazia tipo uma vez por semana, sabe? Uhum. Só que ele já tinha um público, né? Então quando ele entrava, já entrava ali, sei lá, umas 50 pessoas na época, 70. E foi quando ele me deu a raid lá e aí entrou essas 70 pessoas lá na minha live, aí já na hora já comecei, já me apresentei, né? Já expliquei, e nesse dia também acho que eu já fui bem em algum torneio, e eu já falei, ó, galera, amanhã, 1h30, eu tô aqui de novo, né? Porque assim, acho que o meu ponto forte no começo foi isso, eu tinha uma rotina ali, um calendário e seguia a Frequência, né? risca. Eu streamava todos os dias, menos sábado, né? E aí, tipo, nisso a galera foi acostumando. E aí, desse dia aí que bateu essa raid, bateu lá 50, 70 pessoas, no dia seguinte, já agora que eu liguei, já tinha 50 lá assistindo. Nice, né? Quer E dizer aí, que como você eu era meio. conquistou também essas pessoas muito rápido, né? Sim, sim, eu meio que era meio que pioneiro, assim, né? De estar lá todo dia como brasileiro e também peguei uma fase muito boa, assim, no começo da minha Twitch, todo dia fazia uma reta final legal, todo dia jogava bastante, e a galera foi acostumando, começa um passa pro outro, sabe? O outro conta, oh, assiste esse cara, oh, Compartilha, tá aham. jogando e não sei o que lá, e vai, e vai. E aí também comecei a fazer aquelas gracinhas, aqueles tilt, né? Que dá uma viralizada, o povo gosta, e fora isso eu ainda tipo um reggae ganhador que tá jogando e tá mostrando o jogo. É, as pessoas também querem aprender ali com você, né? Sim, e aí acabou unindo tudo isso, né?
E aí acabou, tipo, decolando, assim, rapidinho a live. Depois de 3 meses, assim, eu já tava fechando parceria grande e tal, né? E hoje a Twitch de poker, assim, ela já cresceu demais, né? Hoje, às vezes, você vê que tem lá, sei lá, 5, 6, 7, 8 streamer brasileiro. Se somar o povo que tá assistindo, às vezes dá lá 2, 3 mil pessoas assistindo no total, né? Se somar todos os Sim. streamers. Então, aumentou muito, né, do que era antes, tanto o número de streamers, mas também o tanto de pessoas que assistem lá as tweets de poker. Então, foi assim, né? Foi aos Eu acho poucos, muito por mas sua causa mesmo, né? Acho que a galera viu o sucesso que você estava conquistando ali na Twitch e aí que as pessoas foram abrir mais os olhos pra, putz, tá ali é assim, legal tá ali também, né? Olha esse cara tanto aqui. que tem muito jogador, né? Assim, tem muito jogador que é melhor que eu tecnicamente e tal e tudo, e depois quis fazer também Twitch, né? Assim, porque acaba abrindo portas, né, para outras coisas, né? A Twitch, que eu falo, o poker, conquistei muita coisa com o poker, né? Mas a Twitch que mudou a minha vida, assim, né? Em outros sentidos, assim, de, de me dar mais liberdade, conseguir mais coisas, assim, foi graças à Twitch, né? Então, ela abriu muita porta para mim. E aí as outras pessoas também se interessam, né? Lógico que eu também tive um pouco de sorte ali por ser o primeiro e que levou, encarou mais ali como trabalho e dei certo ali, mas hoje é mais difícil, né? Quem começa agora já tem muita competição, muita concorrência, Uhum. mas sempre consegue alguma coisinha, né? Então tem que ir aos pouquinhos e tem que se dedicar, né? Tentar. No meu deu certo, mas também porque eu fui atrás, né? Sim, você foi atrás e também você tinha o seu estilo ali que as pessoas se identificam, né? A galera gosta de ver você jogar porque você faz muita reta, porque você joga um bain que as pessoas querem jogar, porque você vence no jogo, porque você tem um estilo mais seu ali, mais autêntico ali de tô Uhum. queimado, eu tô queimado mesmo e tal. Tudo, sempre foi assim, né? E acho que foi isso mesmo, porque sabe o que eu falo, Rose, que é assim, tipo, eu sei que aqui a galera às vezes não entende muito de pôquer, a galera que tá ouvindo aqui, mas tipo, no pôquer, ele abrange tanto jogadores profissionais quanto jogadores recreativos, né? Que gostam de jogar Uhum. pôquer por lazer, mas não é a profissão deles, eles não, tipo, não dependem de ganhar dinheiro no pôquer, até eles perdem dinheiro, mas eles estão lá por lazer, né? Joga de vez em quando. E eu falo que a minha Twitch, ela acaba. Ela é para os dois gostos, sabe? Tanto quem é recreativo gosta de assistir, e quem é reggae também gosta de assistir. Então acaba unindo, né? Porque tem gente que às vezes assiste lá, o cara é muito técnico, mas ele é muito secão, meio chato, às vezes, de assistir. O cara fala, eu não quero assistir esse cara aí falando esse monte de besteira, eu quero jogar meu poker para me divertir, né? Então, aí, às vezes acaba unindo só um estilo. A minha já une os dois, né? Sim. E aí na Twitch, qual foi? Você lembra qual que foi uma reta mais legal que você fez assim, que teve mais gente? Quantas pessoas tinham te assistindo nesse momento? Lembro, lembro. A reta foi meu principal torneio da minha carreira, né? Que foi o torneio lá, o Colossus, né? Do WSOP. Eu Que lembro que está esse quase na torneio. hora de ter outro, né? Oi? Tá quase na hora na época de ter outro agora, né? Vai ter um O ano de agorinha mesmo. 400. De 4,6. Inclusive que naquela época eu satelitei ele, né? Por 40. Aham. E aí joguei o torneio, joguei o dia um lá. Tipo, eu lembro que até no dia um tinha um entrevistado na minha live lá. Eu joguei fazendo entrevista, tomando cerveja. Eu tava um dia divertido assim, joguei o dia um e passei bem. E Jogou leve. aí chegou no domingo, foi o dia 2. E assim, tipo, no dia 2 acho que começou com 2 mil pessoas, algo assim. E eu Nossa, fui muito assim, legal. vamos buscar o ITM primeiro, né? Que é um Aham. torneio acima do meu buy-in, depois a gente vê. E aí começou indo, foi avançando, avançando. Quando eu vi ali, já tava, sei lá, 200, 100 left, e pô, o negócio pagava US$ 500 mil. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você já começa, você meio que entra numa vibe assim, você Entrou, tipo, né? Uhum. você fica imerso ali no negócio, sabe? Você não. E aí eu lembro que eu, tipo, pensava no que tinha que fazer, mas é,
Tipo, era como se eu estivesse fazendo tudo automático já, assim, falando com a Sim. galera e foi indo, e aí É, cheguei na mesa final, né? Daí pagava US$ 500.000, eu acabei ficando em sétimo, né? Mas foi meu maior prêmio da carreira, foi 57K. 57 mil dólares. E tinha 3.300 pessoas assistindo. Nossa, muita gente, né? E até assim, fiquei bem ainda frustrado, né? Porque eu lembro que chegou uma hora na mesa final que eu tava 3 de 7, né? Nossa. E os caras foram all-in assim 5 vezes para cair e não caiu nenhuma. Né? E foram com mão pior 2 vezes, foi flip 2 vezes e todos eles ganharam. E na hora que eu fui, assim, peguei ainda um cooler, né? É que a galera, tipo, que não entende, mas era tipo uma mão que não dava para escapar, não tinha o que É, você fazer. tinha uma mão muito forte, o cara tinha uma mão muito forte e não tinha muito o que fazer, né? Não tinha como escapar, e aí acabei ficando em sétimo, ainda assim, saí frustrado, mas assim, foi o dia meu êxtase ali, assim, do poker e da live, né? Acho que assim, quem joga poker, assim, vive o jogo para um dia chegar numa mesa final dessa, numa Ah, é. reta gigante dessa, né? O meu, eu consegui foi uma vez, né? Já fiz uma outra, 2 FTs, assim, pagando 100K, mas nunca nem cheguei nem perto, assim, de outra desse tamanho, né? Isso porque eu jogo poker há muitos e muitos anos, né? Então ali foi meu momento, tudo deu tudo certo. Eu falo, final deu errado, mas tipo, não dá para reclamar nunca, né? No meio do torneio ali também dei bad, runei pra caramba, então faz parte, né? É um errado para aquele momento ali, né? Mas quando você pensa lá que você pegou um satélite, custou para Sim, pegar um sim. ITM, aí a coisa foi indo, Você né? nem imagina, né? É que é assim, o poker, conforme a situação vai mudando, você vai mudando a A sua perspectiva expectativa, né? muda, né? É, Aham. É tipo, se você caísse, tivesse acabado de pegar o ITM e caísse, você ia estar feliz. Tipo você assim, ah, fala, beleza, beleza, fiz o peguei ITM, ITM fiz pelo menos. fiozinho. Peguei ITM pelo menos, puxei que, sei lá, 1K, tá ótimo, beleza. Satélite mesmo, então tá bom. Agora, você chega na mesa final e ganha 57 mil, ainda rola um sentimento de, putz, que merda, né? Tipo, Eu lembro podia. que, eu lembro que depois, assim, no dia seguinte, eu fiquei pensando, falei, mano, que eu fiquei feliz, assim, né? Tipo, por depois, quando acabou, assim, eu fiquei feliz, mas no dia seguinte, assim, que eu tava olhando, fui assistir de novo, né? Uhum, depois assistia lá. Aí no dia seguinte que eu tava assistindo, eu falei, mano, como que eu fiquei em sétimo, velho? Depois que eu tava 3 de 7, como que aconteceu tudo isso? Eu fiquei em sétimo, né? Tipo, se ficasse em quinto, era o dobro o prêmio, já era 120K. Puta, é foda, né? Porque o que que acontece? Um torneio de pôquer, né? Ele pode entrar 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 20.000. E aí paga-se cerca de 15% dessas pessoas ganham uma premiação. E quando você chega na mesa final, que é onde o Raiz chegou, são as maiores premiações. Então, o, imagino que o nono ali ganhava uns 30 mil, aí o oitavo uns 40, aí ele em sétimo ganhou 57, aí o sexto ganhava lá uns 80, depois 100 e vai subindo. Então os saltos ali de premiações são muito grandes, né? Naquele momento. Sim, enorme. Então uma pessoa que caísse ali já subia uns 30 mil pelo Era menos isso. de Tipo, premiação para o acho que Raiz. aumentava 25 e depois no outro mais 35, era tipo isso. Nossa, caramba. É E aí, sempre. assim, lógico, sempre rola aquela frustração, né? E o poker é bom, que ele ajuda você a aprender a lidar também, né? Com esses Isso, sentimentos é. assim, de derrota, de saber perder, porque se você não entender isso no poker, você não consegue, né, continuar, porque todo dia praticamente você tem esses sentimentos assim de ganho, de perda e é bom também que o esporte me ensinou isso também, né? Quando eu era Eu ia pequeno, comentar isso. o esporte me ensinou isso, né? Que não dá para ganhar sempre, né? Pelo contrário, né? A gente acaba perdendo muito mais. Você vai. Quantos campeonatos você disputou na sua vida, né? De futebol, de judô, de futebol de campo. Putz, você deixou de ganhar a maioria, né? Você não Sim, ganhou a maioria que você disputou. Então você já sim, meio que com se certeza. acostumou a lidar com essa frustração de perder, né? E chega no Sem poker, dúvida. isso é muito, muito forte, né? Isso pesa muito. Tanto que os jogadores que têm a parte mental um pouco menos trabalhada, eles sofrem muito com isso, desistem, ficam deprimidos e tal. E essa a gente que vem do esporte assim, chega um pouco mais preparado no poker também por conta disso, né? Sim, sim, sem dúvida. Raiz, pô, muito legal as histórias que você contou aqui, que você
passou para a galera, tanto lá da parte da infância, né? Como é que você começou com esportes, aí chegou o poker, aí veio as streams, veio esse ápice aí. Queria te agradecer por vir aqui contar essas histórias pra gente. É um lado seu que eu acho que seus seguidores também não conheciam tão bem assim, e galera que é dos esportes entender como é que uma pessoa que é da educação física ali chegou ao poker, faz stream hoje, quer dizer que mesmo mesmo dentro dos esportes, né, o poker hoje ele é considerado um esporte da mente. Vou querer saber sua opinião agora, mas ele é considerado um esporte. Então, Raiz acabou de sair dos esportes tradicionais ali, né, um judô, um futebol de campo, para ir para um outro esporte que agora é mental. E, né, fez essa migração e está aí ainda na área. O que você acha? Que você acha disso aí, Raiz? O poker ser considerado um esporte? Só falar, né, que você agradeceu aí, mas estamos junto quando precisa aí. Só chamar que eu tô sempre on para participar das coisas, né? Não tem erro comigo, não. Mas, assim, eu, quando penso nesse assunto aí, se poker é esporte e tal, eu não considero, assim, ele como um esporte, né? Eu considero ele como um jogo de baralho, um jogo competitivo. Mas que é assim, tipo, o cara que tá mais preparado tecnicamente que o outro, ele leva vantagem, né? Então, ele é por isso que ele não é considerado um jogo de azar, né? Porque você com um jogo pior, se você for bom, tiver habilidade no que você vai fazer, você consegue fazer o cara que tá com um jogo melhor que o seu, né, perder de você. Então, o jogo de poker, ele não é jogo de azar, né? Mas não considero também como esporte, né? Eu que vivenciei o esporte desde pequeno, assim, para mim ele é diferente, né? Uma prática esportiva do que jogar poker, né? Assim, mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Tipo, se for ver aí pelo que está regulamentado aí no papel hoje, né? Ele é considerado um esporte da mente, assim, acho que é algo parecido com xadrez, né, Rose? Na mesma categoria ali. É a mesma categoria de xadrez também, então, Xadrez, damas, tem um outro esporte chinês aí semelhante também, que eu esqueci o nome agora, mas é nessa faixa aí. sim. Então, é um tipo diferente. Tipo, não é um esporte convencional, né? Que falam é esporte da mente, né? Então, É igual o xadrez, né? Você pega o xadrez e é um esporte. então, Tá na tipo, mesma. A dama, jogo de eu não dama. consigo considerar, porque na minha cabeça o esporte é outra coisa, né? Assim, Aham. mas é, Eu mas tenho uma opinião semelhante à sua, assim, também. Eu acho que o poker, ele é um jogo mental que você precisa realmente entender muito bem ele para ser bom, porque, igual você acabou de falar, ele não é um jogo de azar, porque mais de 80% das vezes quem ganha não precisa mostrar as próprias cartas, isso, né? Então, se você ganha sem mostrar suas cartas, então a sorte ou o azar não influenciou ali, influenciou você entender como você faria o outro desistir de uma mão melhor que a sim, sua. sim, sim. Mas eu também tive essa vivência de esporte desde os 5, 6 anos de idade até hoje, assim, né? E passei por esporte profissional também. E eu também penso assim, mais que o poker ele é um jogo mental, assim. Sim, ele é um jogo, né? É um jogo de habilidade. Isso aí, sem dúvida. Ele é um jogo de habilidade, muita habilidade. Mas para comparar com o esporte, eu já acho um pouco esquisito, né? Porque assim, eu que vivenciei esporte assim igual eu falei, né? Esporte em equipe, ou esporte individual, mas esporte ali de movimentação de corpo, né? De atividade física. Então, acho bem diferente, né? Mas Acho que ele ficou bem classificado como esporte da mente, né? Assim, né? Mas é isso, tipo, é um jogo mental ali que realmente se difere muito de esportes tradicionais aí, né? sim, com certeza. Raiz, queria deixar um espaço aí para você mandar uma mensagem para tanto para os seus seguidores já, para quem te assiste, para quem também não é do poker né, te conheceu agora e tal, você deixar um espaço para você mandar uma mensagem aí para a galera. Então, valeu, galera. Aí, hoje participei aqui desse podcast aqui, uma entrevista junto com a Rose,
falando mais sobre esportes, né? E sobre minha infância e como eu cresci nos esportes, depois também me tornei educador físico. Um outro lado, né, para a galera que só me conhece do poker. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Para a galera que não me conhece e quiser me conhecer ali no poker, é só acompanhar ali meu Instagram, LuizFTorres14, ou a minha Twitch, né, twitch.tv LuizFTorres, para conhecer mais sobre poker, né? E também lá tem bastante bate-papo, também falo sobre todos os assuntos, gosto de bater papo sobre futebol também, e sobre outros assuntos da vida aí. Então, quem quiser conhecer, me conhecer melhor, conhecer meu canal, é só passar lá na Twitch LuizFTorres. E é isso, espero que tenham gostado, né? Eu gosto de falar sobre outros assuntos também, porque o povo na live praticamente é 95% só poker, né? E 5% pro resto tudo, né? Então, legal, obrigado por me convidar aí para fazer esse bate-papo aí também, Rose. Valeu, Luiz. Pessoal, vou deixar as redes sociais aqui do Luiz, a Twitch, o Instagram, tudo. E sigam ele, apareçam na live para ver como é que é o entretenimento ali, né? Não só o poker, mas o dia a dia, né? Como o próprio Raiz anuncia, ele é a companhia ali da galera que tá no grind, que tá passando a tarde com ele ali, trocando uma ideia. Mesmo que você não jogue poker, aparece lá para conferir, ver como é que é. Quem estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal. Luiz, muito obrigada. Beleza, Rose, valeu. Valeu, pessoal. GL para nós. Vamos que vamos. When I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, man.